Fala pessoal, tô reativando esse canal aqui pra gente falar um pouquinho mais de ciências, de química, de física, de biologia. E para começar hoje eu resolvi trazer aqui um exercício pra gente resolver junto do vestibular da Unicamp, o vestibular de 1987, certo? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Tá aparecendo aí na tela para vocês, o vestibular de 1987, a prova da segunda fase, onde a gente tinha aqui, ó, Geografia e Química. O vestibular que foi aplicado aí no ano de 1986, mesmo porque tinha até um aviso aqui, ó, esperamos por você na Unicamp 1987. Exercícios de Química, para começar uma tabela periódica aqui para notificar a galera. E a gente vai resolver hoje o primeiro exercício dessa segunda fase de Química da Unicamp, que dizia o seguinte: explique o que é destilação e para que serve. Olha só, o vestibular já mudou muito desde aquela época, então os tipos de questões elas vão mudando conforme vai passando os anos. Essa era bem diretona. Vamos estudar um pouquinho, né, relembrar o que é destilação. Então, como vocês podem ver, a destilação ela é um método de separação, né? Ela é um método de separação por diferença de ponto de ebulição. Então, usa-se para separar as substâncias o ponto de ebulição. Não sei se vocês lembram lá das partes lá do sexto, nono ano, ensino médio, primeiro ano do ensino médio, que a gente fala sobre a separação de substâncias. Exemplos aqui, ó, por exemplo, catação é um tipo de separação, separação magnética é um tipo de separação, flotação é um tipo de separação, centrifugação é um tipo de separação, peneiração, também chamado de tamização, é um tipo de separação. Mas nesse caso a gente vai debater, falar aí o exercício que é que a gente fale sobre destilação, certo? Então, a primeira coisa, a mais importante que deveria ser dita, é que ela é um método de separação por diferença de ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição é aquele que passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a destilação. A gente tem dois tipos de destilação. Quais são eles? A destilação simples e a destilação fracionada. Qual a diferença entre elas? A destilação simples eu vou usar principalmente para separar um sólido de um líquido, certo? Esse é um dos principais usos da destilação. Já a fracionada eu uso geralmente para separar líquido de líquido, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no projeto aqui de como que é feita a destilação. Então, esse daqui é uma destilação de mesa, né? Uma destilação de bancada, que usa aqui algumas vidrarias. E qual é o princípio da destilação? A gente tem aqui um bico de Bunsen, que é esse fogaréu aqui, né? Essa boca de fogão, digamos assim, uma boca de fogão. Ela serve para aquecer as substâncias, a mistura de solução aqui, quando é sólido e líquido, homogênea, ou seja, que tem apenas uma fase, você olha, só vê uma coisa. Essa substância homogênea vai ser aquecida, essa mistura vai ser aquecida, e por ela ser uma mistura, justamente a gente tem mais de um componente, onde cada um deles tem um ponto de ebulição diferente. Então, por exemplo, água e sal, a água evapora 100 graus Celsius, o sal evapora mais de 1000. Então, o ponto de ebulição deles é diferente, certo? Então, conforme vai aquecendo aqui, a gente tem um termômetro aqui em cima também, né? Esse termômetro serve aqui pra gente ir conferindo a temperatura da nossa mistura. E conforme vai acontecendo o borbulhamento aqui da solução, que ela vai evaporando, esse vapor vai subindo por aqui, dentro aqui do frasco, né? Esse frasco aqui, para você que não lembra, ele se chama balão de destilação, justamente porque ele é usado na destilação, certo? Ou balão volumétrico de fundo redondo, geralmente ele é preso aqui por um suporte universal que eu não desenhei, mas geralmente tem aqui preso. E esse vapor, ele vai passando aqui por dentro desse frasco, por dentro dessa vidraria, que se chama condensador, justamente porque faz a transformação de condensação, transforma o vapor em líquido. E aí, conforme vai passando por esse condensador, ela vai gotejando aqui no frasco final, né? E acumulando o líquido aqui, esse frasco final que a gente chama de Erlenmeyer.
Como que funciona esse condensador? Eles são dois vidros, um vidro que passa por dentro do outro, e esse vidro aqui de fora, onde tem esses biquinhos aqui, é ligado uma mangueira. E essa mangueira, bem de borracha mesmo, numa torneira, e essa mangueira enche esse condensador de água que vai resfriar o tubo do meio por onde passa o vapor. Por isso que sofre a condensação, certo? Mas a gente tem também a destilação fracionada, quando a gente vai separar dois líquidos ou pode ser também líquido e sólido, não tem uma regra fixa, mas tem um que é melhor que usado que o outro, né? Geralmente a gente tem preferências de uso por conta da eficiência ou da rapidez, da velocidade. Então a fracionada geralmente utiliza-se para separar misturas homogêneas de líquidos. Aí na destilação fracionada, o balão aqui volumétrico ele é um pouquinho diferente, porque ele tem essa parte aqui, ó, tá vendo que tem uns Vzinhos aqui, são essa parte aqui com essas hastes de vidro se chama fracionador, e aí vai fazendo a destilação fracionada e os componentes eles vão ficando presos nessas frações aqui, nessas partes que estão segurando, né? São esses Vzinhos, eles seguram o componente que vai evaporando até que o mais volátil, mais facilmente volátil, passe pela coluna de condensação e pingue aqui no final, no Erlenmeyer, certo? O meu professor de química lá da época da escola, ele costumava brincar, né, que se chama destilação porque o que você quer separar está aqui e depois que você faz a separação ele fica destilado. Bem professor de ensino médio, né? Mas ajuda aí a você gravar ou pensar. Mas a palavra destilação, na verdade, vem do latim destilare, que quer dizer gotejar. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês um ditado popular que fala: nossa, você está destilando veneno, né? Quando você está falando mal de alguém, por exemplo, alguém fala isso para você porque você está gotejando veneno, você está deixando transbordar o veneno, né? Fazendo uma semelhança aí com as cobras e os animais venenosos. Mas vem daí essa palavra, tá? Mas se você quiser lembrar aqui que tá destilado, né? O que você quis estava aqui e agora tá destilado, vale também, ajuda na brincadeira aí. Essa destilação fracionada, ela é muito utilizada aí na indústria petrolífera para refinar petróleo, para separar os insumos do petróleo. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar para vocês uma coluna de destilação fracionada em nível, uma escala maior. Galera, eu gostaria de dizer também que se você gostar desses vídeos resolvendo provas de vestibular, assim, tintim por tintim, explicando, dando uma revisão da matéria também que é cobrada nesse exercício, deixa aí nos comentários ou no like, faça alguma coisa aí para eu saber que vai ajudar vocês. E aí eu continuo fazendo isso daqui para ajudar vocês aí na preparação para vestibular, na preparação para concurso, para tirar alguma dúvida de alguma aula, para fazer alguma prova que seja. Vou continuar fazendo, agora eu tô com um pouquinho mais de tempo, dá para voltar a fazer. Olha só, entrei aqui no Google rapidinho, pesquisei uma imagem aqui pra gente ver. Então o petróleo, ele chega aqui nessa coluna de destilação fracionada, ela tem temperaturas em vários níveis aqui, certo? Então, cada nível que vai subindo, a temperatura vai diminuindo, e diminuindo a temperatura, a gente consegue separar algumas partes do petróleo, certo? Então, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem temperaturas superiores a 350 graus Celsius, que fica... A única coisa que praticamente não evapora essa temperatura é o betumen, né, que é o piche ali que usa para se fazer o asfalto. No próximo nível, né, tudo que evapora a 350 graus Celsius acaba indo para o próximo nível, né? E aqui a gente tira os óleos lubrificantes. Aqui essa temperatura vai de 300 a 350, mais ou menos, e é retirado. Mas tem muita coisa que ainda evapora nessa temperatura, vai para o próximo nível. Por exemplo, esse daqui que vai de 250 a 300 graus Celsius, mais ou menos, que se tira os combustíveis oleosos, né? Os combustíveis mais oleosos. Tem até um barquinho desenhado aqui, que é aqueles que usam mais na parte de navegação. Muita coisa ainda evapora nessa temperatura, e aí vai subindo, tira o diesel, tira a parafina, tira a naftalina, a gasolina, até chegar aqui que a temperatura é mais ou menos 25 graus Celsius, aqui no topo, mais ou menos a temperatura ambiente, e se tira o gás natural do petróleo, gás liquefeito do petróleo, né, o GLP. Então a destilação fracionada, ela vai por partes, ela tem justamente esse nome, fracionada, por fração, por parte por parte, até chegar na separação total aí da sua mistura, das substâncias que você tem. Vamos voltar aqui para
nossa mesa de estudo. Como que a gente poderia responder essa questão? Então, o que é destilação? Destilação é um método de separação de misturas por diferença de ponto de ebulição, que a gente pode simplificar por PE, abreviar, né, por PE, ponto de ebulição. Pode ainda completar. Existem dois tipos. A simples, mais indicada para misturas homogêneas. Relembrando, né? Misturas homogêneas são aquelas que a gente olha e vê uma única fase, sólido, líquido. E a fracionada, mais indicada para misturas líquido-líquido. Então, lembrando, galera, que é uma sugestão isso daqui, né? Tem livros, tem teorias que dizem que para você fazer a destilação fracionada, ela precisa ter uma diferença de ponto de ebulição muito perto uma da outra, né? Uma substância tem ponto de ebulição muito próximo. E para você usar a simples, os pontos de ebulição teriam que ser muito longes um do outro. Mas isso tudo depende da situação que você tem e como você vai usar isso para facilitar a sua separação. Então, aqui, galera, a gente conseguiu responder a questão, né? Ó, vamos dar uma olhadinha lá de novo na questão que ele estava perguntando. Olha só, explique o que é destilação. Explicamos, então, o método de separação por diferença de ponto de ebulição. Temos a simples e a fracionada, onde a simples é mais indicada para misturas homogêneas sólido-líquido e a fracionada mais indicada para misturas homogêneas líquido-líquido. E para que serve? Para separar misturas homogêneas, né? Misturas que são mais difíceis de separar. Então, resolvemos, ó, vestibular da Unicamp, todo mundo tem um certo medo aí do vestibular, falam que as questões é difícil, mas resolvemos essa primeira questão aqui da segunda fase do vestibular de 1987, bem tranquilo, bem fácil, fazendo um resumo ainda da matéria. E aguarde os próximos vídeos que a gente resolve o restante, vocês vão ver que é bem simples, dá para resolver de forma bem tranquila também. Bom, galera, espero ter ajudado vocês, a gente se vê no próximo vídeo, beijos e abraços e tchau, tchau.